O negócio do doador foi o seguinte. Tem a patroa e a médica que eu tinha contato sempre. A informação que a Laís me passou foi que realmente a patroa dela estava viajando, procurando doadores. Isso, ela falou aqui no episódio que Isso ela estaria viajando pela Europa. E aí, um dia, assim, do nada, já tava, né, a contagem lá, acho que nos últimos dias, não lembro direito. Eu recebi mensagem da falsa patroa falando que tinha encontrado um doador. Porém, o doador ia ser anônimo, ele não queria se apresentar. Era um rapaz, se eu não me engano, de 28 anos, algo assim. Entre 27, 28 e 29, algo assim, não tenho certeza. E aí, que ela já tava no hospital, tava conversando com ele, eles iam fazer o exame pra ver se era possível, né, se era compatível. O doador era 100% compatível. Eu falei, perfeito. Umas chances de 1 em milhões, achar um doador 100% compatível, era tudo que a gente precisava, né? E aí, ela falou assim, vamos fazer os exames e tudo. Tô aqui no hospital já com a família dele, estamos conversando e tudo. E ele vai doar se for possível. Fez os exames, deu 100% compatível. Aí ela falou que em 8 dias ficaria tudo pronto e chegaria a medula. Tanto que a médica dela teria que buscar. Sim. Junto com o Dr. Paulo. Acho que era Dr. Paulo na época. Que é o que veio do Brasil. Eu falei, perfeito. E aí, o que aconteceu? Contei pra Laís. Isso eu recebi, 2 horas da tarde, eu tava no trabalho. Eu fiquei assim, querendo gritar pro mundo. Encontramos o doador, caralho. Sem tava acreditar. Feliz. Eu tava explodindo Radiante. de felicidade. E eu louca pra contar. Só que aí, não podia contar pra ninguém até pelo menos a medula chegar. Porque era melhor, por causa das pessoas, né? Não atrapalharem, não dar energia ruim e blá blá blá. Essa parte também eu acreditei. Eu falei, ok. Gente, é lógico. Quando você quer conseguir uma coisa, você não vai sair contando pra todo mundo até dar certo. E o besta aqui mandando pra ela lá os doadores. Guardei até chegar em casa. Quando cheguei em casa, eu explodi. Aí falei com a Valéria, vou gravar, te mando e tal. E quando a gente puder, ela posta, se ela quiser e tal. E eu queria realmente que todo mundo soubesse, que todo mundo visse. Tanto que vocês veem no vídeo, que eu sei que sacudo ela, eu grito, eu fico tão eufórica. E ela lá, assim, mostrando como se estivesse fraca. Tanto que eu tive que levantar ela. O vídeo não tá todo completo ali, porque não consegui colocar ele todo completo. E no vídeo, eu acho que hoje a Valéria me chamou a atenção, parece que no vídeo que ela posta, ela colocou música. Porque no vídeo eu falo, a Valéria mandou mensagem, eu falo o nome da Valéria. Então, acho que ela colocou música. E aí, pra mim, foi aquela euforia. Só que aí o vídeo foi postado bem depois que a gente soube da medula. A medula já tinha chegado. Sim. E aí, teve o transplante. A todo momento, ela não queria que eu fosse postar, a Valéria tava tomando conta de tudo. Ok, pra mim tava ok. Ela falou, não quero te atrapalhar mais, porque eu já tô te atrapalhando, não quero te sobrecarregar mais. E você precisa ir trabalhar. Eu falei, tudo bem. Se a Valéria tá, eu tô tranquila. Você falou que ela ficou 8 dias no hospital. Então, aí ocorreu o transplante. Ela foi internada, teve a quimioterapia lá pesadíssima e teve o transplante. A quimioterapia inicial, pré-transplante, se eu não me engano, ela falou que ia durar 15 horas. Eu falei, caralho, ia ser bem forte. E aí tinha, né, aquilo que a imunidade vai lá no baixo, que a pessoa vira um bebê, porque tem que vacinar tudo de novo. E essa parte aí ela me explicou e tal. Aí eu falei, não tem outro jeito, faz. E aí fez o transplante. E aí, a parte inicial, até então onde a médica tinha me falado, ela precisava ficar 21 dias inteiramente isolada. Porque ela não ia ter imunidade, não podia pegar infecção, blá, 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 blá. Então, isso que o pessoal já sabe da medula, né? Que eu vi aí muita gente falando na internet. E aí, beleza. Só que aí deu uma semana que ela tava internada, a médica me mandou mensagem falando que Laís ia receber alta aquele dia. Eu falei, uai, mas não era 21 dias? Ela falou, mas achamos melhor, porque Laís prefere ficar em casa. Então a gente, né, já tem alguns dias, ela vai ficar isolada, não pode receber visita, o único contato que ela pode ter é você. E tanto que algumas pessoas me questionam, mas você vai sair, você vai trabalhar, você vai voltar? Eu falei, não, eu sei, mas eu vou chegar em casa, vou me higienizar antes de encostar nela, né? Sim. E eu fazia, de fato. Ia direitinho pro banheiro, lavar minha mão, chegava, abraçava ela toda feliz, tirava o uniforme, né, abraçava ela muito feliz. Ai, a medula. E aí foi passando os dias. Laís foi internada, até então a médica ia lá,
né? Olhar quando eu tava trabalhando, Sempre. passou alguns dias lá com ela, passava uma tarde lá com ela. Tanto que teve um dia que a médica, o Laís não tava bem, eu falei, você pode ficar com a Laís, eu tô no trabalho, não tem como eu sair agora. E aí ela falou, não, eu posso ir, mas eu tenho uma cirurgia, só posso ficar até 4h30. E eu chegava depois das 5. Então, assim, entende que ela... Por que ela podia ficar só até 4h30? Porque ela não existia e como que eu ia chegar e não ia achar ninguém, né? Com certeza. Então, assim, sempre dava errado os encontros. E eu falei, mano, nunca dá certo de eu conhecer Patrícia. Nunca dá certo, é impressionante. E aí, ela foi pra casa, beleza. Aí passou os 21 dias, ela poderia sair usando máscara. E ela tava usando a muletinha. Mas ela ficou 21 dias em casa. Ela ficou. Ela fica esse tempo todo em casa, gente, deitada na cama. Quando eu saio, eu não sei o que ela faz, mas ela fica quando eu tô lá. Super debilitada. Os últimos dias ela não tava mais debilitada, né? Tá dançando. Você mora com outras pessoas. Sim. Essas outras pessoas não viam elas não ficam saindo? em casa praticamente. Elas trabalham e estudam o dia inteiro também. Então, assim, via pouco. Laís não queria ficar na sala com elas, porque Laís não queria socializar, não queria pessoas. E aí, das crises de ansiedade pesada, Laís tinha crise de ansiedade na minha frente. A minha ex também viu e me ajudou, que ela parecia que ia morrer. Ela começava a se tremer, ela apagava, começava a faltar o ar, e aí o ar faltava tanto, eu ficava... Gente, eu jurava, a primeira vez que eu vi, eu achei que ela ia morrer, eu gritei, minha ex me ajuda, ela vai morrer, porque o ar fugia, assim, ia cada vez piorando, e do nada ela ficava sem ar e apagava, desmaiava. Ela desmaiou várias vezes nos meus braços. Então, as crises de ansiedade dela, eu já sabia que ela começava a ter crise, eu sabia que ia rolar isso e eu precisava lá ajudar ela. Porque ela falava que eu era a única pessoa que já tinha conseguido livrar ela dessas crises, né? Fazer ela voltar. E aí, essas crises... Ai, Deus, pera. E aí, beleza. Laís teve... Pera, desculpa, parei em qual parte? Não, das crises de ansiedade e dela tremer lá. Ela tremia e tal. E aí, Laís foi recuperando muito rápido dessa medula. Eu fiquei impressionada, só que... Igual essas dancinhas que o povo questiona. O Dadices. Então, esse Dadais, gente, pra mim foi o ápice. Assim, de responsabilidade, né, na minha cabeça. Foi antes ou depois do transplante? Um dia antes do transplante. Um dia antes da internação, na verdade. Ela internou na segunda de manhãzinha. Foi um dia antes. Ela falou, meu irmão tá me chamando, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu vou lá, eu falei, Laís, não vai, não seja responsável, pelo amor de Deus, você precisa fazer um transplante amanhã, você tem que se descansar, você não tem condições de... Foi pra dar isso, todo mundo deu notícia dela, óbvio. E aí, o que chegou pra mim? Que Valéria tava recebendo até no e-mail dela, de gente conhecida, tirando foto de Laís lá, todo mundo deu notícia de Laís nessa DAIS. Graças a Deus que nem lá eu tava. Eu estava com a pessoa que, se eu não me engano, eu tava me relacionando, então nem em casa eu tava quando ela saiu. Sim. Eu não tava presente pra, tipo assim, impedir ela. Porque se eu tivesse... E aí eu acho que até por isso que ela foi, pra chamar atenção, porque eu não estava em casa, estava com a pessoa, né, que eu me relacionava. E aí ela foi, eu falei, e aí começou ela me mandar mensagem, falando, tem um monte de gente me abraçando e chorando, e de fato isso aconteceu. Alguém postou lá. Lembrei, era aniversário da pessoa, eu acho, que eu tava, e aí ela... Aí você não foi lá. Eu estava com a pessoa, né? Pelo menos no aniversário dela tinha que ser eu. Teve gente... E ela quis chamar atenção nesse dia e foi pra 10. Teve um comentário que eu vi que a pessoa viu ela e falou assim, eu achava que era os últimos momentos dela, ela queria sair pra se divertir. E tanto que eu comecei a aceitar, fiquei chateada. Falei, mano, realmente ela não sabe se ela vai sobreviver. Só que aí começou, ela falou com muita gente em cima dela. Falei, mano, vai embora daí. Vai embora agora. Só que já era tipo assim, ela já tinha ficado lá um bom tempo, já tinha dançado, já tinha feito não sei o quê. E ela tava com esse irmão, que eu não sei se ele sabe que é golpe, né? Ou se ele faz parte disso. Se ele é irmão mesmo. Nem sei se é irmão mesmo. Se ele faz parte do golpe ou se ele foi enganado também, não sei. Isso aí eu não tenho como saber. E aí eu falei, mano, também vou entender um pouco o lado dela. Ela só fica em casa, tá presa esse tempo todo, né? Vivendo só doença. Beleza, eu não briguei com ela mais por causa disso. Porque eu realmente brigava, a gente brigava igual irmã. E ela me cobrava, tanto que teve uma vez que ela começou a me cobrar, que eu fui correr pra minha mãe. Eu falei, eu vou surtar. Não tô aguentando mais essa cobrança em cima de mim, porque ela e minha mãe, mostrei minha mãe. E nesse dia, minha mãe passou a madrugada inteira conversando comigo e com ela. Minha mãe não dormiu, coitada. Porque tentando apaziguar. Porque ela tava com raiva de mim, falando que, eu mudava com ela, que não sei o que, me culpando mais uma vez. Porque eu estava na DICES com ela, a pessoa que eu me relacionava não estava comigo, mas ela chegou e acabei ficando com ela lá. E aí, a partir do momento que eu
Contei com essa pessoa, ela falou que ficou com raiva, ela foi embora do nada da Nice. Quando eu fui caçar ela, eu falei, cadê você? Ela veio embora, porque você muda quando essa pessoa tá presente. Eu falei, mano, o que que eu mudei? O que que eu fiz? E aí eu fiquei até 6 horas da manhã, chorando, conversando com minha mãe. Eu falei, eu não aguento mais, eu quero morrer, é muita pressão. Minha mãe falava assim, isso não é nem pressão, nem se ela fosse sua namorada, ela não podia te cobrar desse jeito, isso tá errado. Só que minha mãe também conversava com ela, tentava apaziguar o lado dela, tentava entender ela, porque minha mãe ficava com dó também. Minha mãe é enfermeira, gente, minha mãe caiu de patinho igual eu. Sim. Então, assim, nem minha mãe, que é enfermeira, apesar que ela tava de longe, ela não via tudo que eu tava vendo, nem ficava me questionando, porque ela sabia que meu dia era corrido, assim, ela também foi enganada. E aí ela tentava me ajudar com isso, ela tentava me ajudar com o meu psicológico, ela conversava comigo várias e quantas vezes eu liguei pra minha mãe desesperada, chorando porque eu não aguentava mais do que eu tava passando. Eu tava passando sozinha, cuidando de uma pessoa doente com câncer, quase morrendo sozinha. E ainda sentindo a culpa. E ainda sentindo culpa por não estar presente 24 horas. Por não estar cuidando dela 24 horas. Ela me fazia. Tanto que essa semana eu conversei com ela. Falei, nossa, lá, aquela época você me cobrou muito. Eu nunca tive coragem de falar isso com você, mas agora acho que a gente amadureceu muito. A gente consegue conversar sem brigar. Ela, não, realmente, eu pesei, eu fiz além, descontei minha frustração por causa da doença em você. Ela assumiu isso tudo, que ela me cobrou, que ela não devia me cobrar. E aí, ela voltou pra casa e tá aí, gente. Aconteceu isso, o transplante foi isso. O que eu sei foi isso. Por que eu dei a notícia do transplante? Porque a patroa e a médica me passaram e eu falei, deixa eu dar a notícia, elas não fazem questão. Tanto que eu organizei pra estar todo mundo junto. E aí, de última hora, teve a reunião no hospital, porque doutor Paulo, né, como ela ia ficar uns dias isolada em casa, doutor Paulo ia voltar pro Brasil, a passagem dele era naquele mesmo dia, já tinha comprado, não sei o quê, tudo assim, muito rápido. Eu falei, não, tudo bem, né, vocês têm que ir, reunir com o diretor do hospital. Eu falei, tudo bem. Tudo era muito conveniente, Tudo. sempre acontecia na hora Só que assim, eu entendi que as pessoas trabalhavam também. Sim. E elas não eram tão disponíveis igual a mim. Elas tinham, né, o trabalho delas, as coisas dela. Uma médica, a outra trabalhava na Google, até então, pelo que Laís me falava, ela era uma das topzeiras da Google, se não uma das sócias, nem sei se tem como isso, mas é o que eu recebi. Sim. E aí, então pra mim, assim, tava todo mundo busy. Tanto que os balões, esse vídeo também, a Valéria chamou minha atenção hoje. O vídeo que eu tenho a caixa com os balões, que eu tô recebendo ela com flores, quando ela chegou da medula, que a medula pegou, os balões foi a Valéria que mandou. Foi a mensagem que a pessoa do WhatsApp conversava comigo, se dizia, a Valéria conversou comigo e pediu pra mim receber os balões, já que ela não poderia ir, ela queria pelo menos os balões. Recebi os balões, a moça acreditou, acho que tava conversando com a Valéria, porque ela falou, é aqui e tal. E aí, no vídeo eu falo, a Valéria que mandou o balão. Só que eu acho que no vídeo que ela postou, ela colocou música. Não. Ela não justamente tem a fala. Pra não... E tanto que minha amiga hoje me chamou a atenção também, que eu recebo ela na euforia de novo. E ela nem esboçou nenhuma reação. Nem alegria, nem tristeza, ela ficou como se ela estivesse em choque. Entendi. Então, a gente não sabe se ela vai... Porque assim, eu tava falando aqui, na hora que a Janaína mandou, o Talkeando aqui mandou também uma mensagem, eu não sei, parece que ela não vai. Então, ela iria lá no podcast e não vai, entendeu? Nenhuma novidade. Sim, eu okay. imaginei que ela não iria. Isso, não foi por recomendação da advogada. Que ela não tem advogado, não, gente. Isso é mentira. Será? Sério. Você acha mesmo que ela tem um advogado? Só se nessa altura do campeonato ela arrumou um, porque eu não acredito. Eu acho que ela não foi porque ela não tem coragem de assumir o que ela fez. Ou se ela ia, ela achou que eu não ia contar toda a verdade que eu sei. E aí ela viu que eu tô contando tudo e ela vai lá fazer o quê? Eu não acho que ela ia realmente assumir que ela mentiu tudo. Eu não acho que ela vai fazer isso. Em nenhum momento. E é só o que as pessoas querem, né? A verdade é essa. Igual eu implorei por um áudio, por uma imagem. Eu falei, mano, a gente só precisa disso. Pedi a médica, pedi a Patrícia que é a médica, pedi que a Valéria, que é a falsa Valéria, pedi Laís. Eu falei, mano, como você não pode ter acesso aos seus exames? Aí a Patrícia ainda mandou uns termos lá, falando difícil, assim, pra mim não entender, né? Que o hospital, não sei o quê, que não podia, que não sei o quê. O que eu podia fazer? Nada. Aí eu questionei Laís em casa. Eu falei, mano, quando eu cheguei do trabalho, como que nem você, eu fiz o que eu pude, eu implorei, já pedi, eu também quero provar que não sei o quê. Mas não tem, nem ela pode receber os exames. A acusação é séria, mas vamos lá tentar descobrir o que era, né? Aí fui, mandei mensagem. Aí ela mandou uns áudios falando explicando lá algumas coisas em relação a... expliquei que as fotos eram meramente ilustrativas. Ninguém tira foto meramente ilustrativa, né? Eu acreditei.
Mas ela falou isso, você acreditou isso eu acreditei nisso ontem? agora, ontem. Eu nem sabia que essas fotos eram de Google. Sim. Não fazia ideia, pra mim era tudo dela. Porque ela me mandou, sabe a foto que tem uma pessoa deitada que mostra o cabelo, uma blusa roxa? Sim. Ela mandou aquela foto, se eu não me engano. Como se fosse ela no hospital. Eu recebia, inclusive, ela no transplante, depois do transplante, fotos dela no hospital, que agora eu fui olhar essas fotos, não parece hospital. Deve ser a sua casa lá. Não era na minha casa não, porque eu tava na minha casa. Ah, sim. Onde era, eu não sei. Mas não era minha casa não, porque eu tava em casa. E ela tava no hospital. Não, mas ela tirou lá antes de salvar. Não, o lugar, a parede não é minha casa. Não é. Eu olhei isso também, mas não era minha casa. Então, aí perguntei diretamente, perguntei uma vez, perguntei 2 vezes, perguntei 3 vezes, depois eu falei assim, olha, gente, tá... De noite eu postei lá um story que realmente, pô, tinha um indício muito grande daquilo não ser verdade. Não sei ainda, né? Assim, até... Aí eu falei assim, cara, eu sinceramente, assim, ontem eu tava esperando chegar assim, ó, tá aqui a conta, tá aqui o remédio, tá aqui Até ontem à noite, antes de eu deitar na cama, eu também ainda esperava. Então. Fosse assim, ela ia esclarecer. Eu falei, não, eu não passei por isso, não é um golpe. Eu também esperei. E aí, assim, a gente conversando aqui, eu falei assim, mas às vezes, por questão de direitos, de privacidade, o hospital não libera algumas coisas, porque tem gente Tanto que demora... que hoje, em uma das delegacias que a gente foi, alguém falou isso, que realmente ela não é obrigada a mostrar nada de... Ela não é obrigada a mostrar Mas nada. pelo menos pra mim, cara, ela tinha que ter mostrado, né? Não, de verdade, assim... E eu falei com a Valéria e com a Patrícia, falei, gente, eu não quero pra expor ela, nunca faria isso com ela, porque até então eu acreditava que podia ainda ser. Eu falei, eu quero pra mim. Então, mas assim, ela realmente não é obrigada a mostrar nada, tem razão. Assim, a gente... A gente também não é trouxa de acreditar não, que ela assim, simplesmente não quer mostrar. Mas eu não sei, sabe? Eu acho assim que, na verdade, se ela não quisesse mostrar nada, eu acreditaria se não fosse aquela questão do hospital, se não fosse as cartas. Gente, se eu não tivesse descoberto a verdadeira Valéria, eu estava acreditando e defendendo ela até agora. Se eu não tivesse descoberto a verdadeira Valéria, que foi muito por um acaso. Uma pergunta do Alan. Alan Lima. Por que o Boulder não checou antes de dar espaço? Cara, primeiro é o seguinte, a mesma coisa que eu conversei com um representante lá do Amor Simples de Doar. A pessoa vem com câncer, você não vai me dar aí uma receita. Prova que você tem essa doença aí, senão eu não vou cuidar disso aí. É assim, eu até procurei quem foi que me recomendou ela, porque eu tentei lembrar a forma que eu a conheci, a história dela, mas eu procurei e não encontrei. Então, mas eu lembro que alguém me recomendou, falou desse caso, e aí eu falei com o Amor Simples de Doar, falei com a Nath Monteiro, na verdade, pedi o telefone dela, ela me deu o telefone dela, eu entrei em contato no mesmo dia, né, da entrevista, e aí eu tentei marcar para uma sexta, aí ela falou, tudo bem e tal, só que depois passou pela minha cabeça, pô, a menina tem 50 dias, eu tenho que marcar isso hoje. E sabe quem? Eu tava falando assim lá, você não tem, para de se expor desse jeito, você tá mal, por que você vai ficar indo em podcast? Eu tentei evitar ainda. Então, mas aí eu falei assim, cara, a menina tem 50 dias, vamos fazer esse negócio agora. Tanto é... E aí que eu tava, acho que na casa da menina que eu tava me relacionando, e aí ela aproveitou e foi sozinha. Então. Porque tanto que quando ela veio, não era pra... Ela falou que eu ia vir com ela? Foi isso ou eu tava trabalhando? Alguma coisa do tipo. Então, e eu não chegaria a tempo. Aí sim, naquele dia, vocês podem ver aí no vídeo, eu tava com o Tersol, que eu fiz uma cirurgia também, né, do Tersol naquele dia. Então, assim, eu não ia fazer podcast, não ia ter podcast, ia ter um boulder solo, assim, que sou eu sozinho. E eu tava pensando até em cancelar aquele episódio, porque, pô, tava mal. Eu tinha acabado de ir ali no oftalmologista retirar uma parada, né? Sim. Então, saí de lá com um tampão no olho, aí deu 2 horas certinha, que foi 7 horas, que é a hora que começa o podcast, eu tirei. Então, assim, foi aquela coisa absurda que eu não queria ter feito, mas eu fiz pela urgência. Aí eu vou chegar aqui e vou falar, não, ó, senta aí, então me dá aí me prova que você tem passa aqui câncer, senão eu não vou te... me passa aqui ó, o laudo ou o que quer que seja. E, então, assim, não tinha como. E outra,
eu conversando com o Amor Simples de Doar, eles falaram que eles, por causa dessa história, eu tô falando pelos outros aqui, mas eles vão acabar pedindo essa comprovação para as pessoas que... E não estão errado não, gente. Pede Então. comprovação, não sai do ano não, tá? Eu sei, mas olha, É difícil, mas infelizmente uma história falsa valida as verdadeiras. Mas, gente, eu ainda acho que eu não vou pedir. Assim, porque, cara, eu não vou chegar e vou falar isso, entendeu? A pessoa, olha, pra mim é o seguinte, o convidado chega aqui, ele me conta brevemente o que é, um pouquinho da história e tal. E assim, se eu fosse fazer uma pré-entrevista com cada convidado que chega aqui, cara, eu não ia conseguir, não ia ter vida. Então, assim, brevemente, chega aqui, a responsabilidade é dele ou dela. Então, muita gente questionou lá se eu iria apagar aquele vídeo que eu postei lá pedindo a doação. Eu não vou apagar. Aquilo ali, sendo provado que é mentira, não pega mal pra mim, pega mal pra ela. Foi você que mentiu. Você só tentou ajudar. Isso. Então, assim, eu apaguei um vídeo lá, que foi um vídeo feito em inglês com várias pessoas, porque uma pessoa que participou do vídeo pediu para eu apagar. Então eu arquivei aquele vídeo, mas o outro que tem ela sozinha fazendo o pedido de doação, eu não vou apagar, eu vou deixar aquilo ali, é uma prova também, caso seja provado que seja mentira. Se não for mentira, ok. Inclusive, esse negócio de provar, como eu falei para todo mundo, eu fui na polícia, vai ter investigação da polícia. Então, assim, de alguma forma ou outra, eles vão provar. Então, não é só eu que tô vindo aqui falando e todo mundo tem que acreditar na minha palavra, não. Eu tenho provas no celular, já te mandei várias, mas a polícia vai investigar. Isso tá na polícia já. Bom, então, sim, quer ler o outro superchat? E a denúncia foi minha. É. Só pra deixar claro. E qual que fica o aprendizado aí? O aprendizado, gente, confia em todo mundo, não. Ainda mais quando você tá do outro lado do país. Você não sabe de onde a pessoa veio, você não sabe quem ela é, você não sabe se ela é bandida, ela pode falar que ela é a melhor pessoa do mundo. Você vai saber? Não, você vai acreditar no que a pessoa fala. Então, assim, confia não. Infelizmente, não confia em tudo que falarem. Principalmente se você for besta, igual eu, que vai querer ajudar a pessoa doente e lascar sua vida por causa disso. Isso mudou, então, sua relação com outras pessoas? Com certeza. Eu nunca mais vou cuidar de uma pessoa. Não estou falando que eu não vou cuidar. Eu nunca mais vou cuidar de uma pessoa se eu não tiver provas. Que ela realmente tem alguma coisa. Não vou. Pegar pra mim, trazer isso pra minha vida? Não. Se a pessoa estiver ali na rua passando mal, eu for ajudar naquele momento. Mas não vou trazer isso pra minha vida de novo, não. Do jeito que eu fiz agora, só se for alguém da minha família. Aí sim. Ou meus melhores amigos, né? Que eu realmente conheço e tal, mas caso contrário, infelizmente não. Além de seus outros relacionamentos, algum amigo, alguma amiga chegou e falou assim, tá estranho isso? Meus amigos todos. Sempre achou alguma coisa estranha. Alguns nem me questionavam, mas hoje vai falar, eu já achei estranho, mas eu não quis, né? Porque a menina tava com câncer, como que eu ia questionar isso? Até me senti culpada por pensar isso. Tem uma amiga minha, lá da minha cidade, que ela mandou hoje. Ela falou, mano, já cheguei a pensar que ela era apaixonada por você, mas eu me senti culpada por ter pensado isso da menina que tá com câncer. Então, assim, muitas vezes as pessoas achavam estranho, e assim, eu também já achei estranho, só que eu me sentia culpada por questionar a pessoa que tava com câncer. Que doideira. A gente também, todo mundo tava se sentindo. Eu tava me sentindo assim ontem. Culpado.